Pessoal, boa tarde, com muito prazer que eu me encontro mais uma vez aqui, melhor para iniciar esse nosso primeiro programa relacionado a missões transcultural, ou melhor dizendo, a missões mundiais. Quero parabenizar aos meus ouvintes do nosso programa, que está aí do outro lado, quem estiver do outro lado aí no nosso canal. Muita satisfação, muito prazer poder esta tarde estar aqui com vocês nesse dia tão, para mim, tão significativo, porque vou iniciar aqui um projeto que Deus colocou no meu coração a respeito de missões, alguns objetivos a ser alcançados. Você que gosta de missões, você que ama, é apaixonado pelo trabalho missionário para expandir o reino do céu na terra, é para você uma oportunidade e poder nós debatermos, até quem sabe interagirmos a respeito desse assunto hoje tão carente, tão necessário para os tempos de hoje. Nós temos uma proposta com esse canal, um programa que nós estamos iniciando hoje, dia 28 de janeiro de 2022. Seriam alguma proposta com alguns temas, seria no caso aí missões nos 4 cantos do mundo. Também temos o objetivo com esse canal, seria de missões regionais, que estende-se em todo o território nacional, norte, nordeste, sul e sudeste, né? E os nossos conterrâneos lá do nordeste, nós vamos poder falar um pouco mais aí a respeito da cultura, modo de vida, e assim por diante, né? E isso vai abordar culturas, estilo de vidas, roupas, alimentos e inclusive no plano espiritual. Também outra proposta é missões urbanas, né? Que essa entra aí não só nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, e também no campo, nos sertões e nos interiores, porque por cada região muda-se, né? Não só a questão da forma de se falar, da forma de vestir, também na questão da alimentares, né? Então isso muda muito, as linguagens regionais, né? Que a gente sabe, muda o dialeto, o sotaque. Quem mora no interior tem um estilo de vida e quem mora na cidade tem outro estilo de vida. E indo para a nossa igreja também muda, né? Questões espirituais e modos de pensar e assim por diante. Nós vamos falar sobre a questão de evangelismo pessoal, esse é o evangelismo que Jesus pregava, que era o evangelismo de corpo a corpo, né? Aquele evangelismo onde se aborda as pessoas e pode ter ali um tempo para você poder dialogar, e a pessoa tem também tempo para poder pensar e dar a resposta para você, e ele tem um diálogo, né? Porque Jesus evangelizava dialogando com as pessoas. Tá? E depois nós vamos também falar sobre outros tipos de evangelismo, que é evangelismo de grupo, evangelismo coletivo e também evangelismo através dos nossos tempos modernos, né? Através da rede social. Então, essa é uma ferramenta poderosíssima, né? Que pode estar sendo usada a nosso favor. Tá? E por último, em quinto, seria o discipulado. Tá? Jesus disse lá em Mateus 28 a seguir, que diz assim: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a guardar todas as coisas. Então nós queremos falar, a nossa proposta no nosso canal é exatamente falar sobre esses temas aí, para nós prosseguirmos, eu gostaria de estar compartilhando com vocês aí, meus amigos e meus irmãos que estão do outro lado, hoje falar
poucas palavras, bem objetivo, eu gostaria de deixar com vocês um editorial muito importante. Gostaria de quem puder estar ouvindo aí do outro lado, a refletir bastante sobre o que eu vou dizer a respeito desse tema chamado Clamor das Nações. E eu gostaria de chamar a sua atenção agora, porque é um assunto, um conteúdo muito importante e muito atual e muito carente e muito urgente, tá? De nós estarmos todos voltados, debruçados para este assunto que a igreja chama a atenção dos irmãos, dos jovens, dos adolescentes, de pessoas de meia e melhor idade. Cabe todos a nós essa incumbência, e eu quero chamar a responsabilidade agora nossa de nós focarmos um pouco sobre esse assunto, sobre esse tema, o clamor das nações. Gostaria de ler bem rapidamente com vocês. Quem estiver do outro lado puder ouvir, não vai ser cansativo, é bem objetivo, bem tranquilo, bem saudável e salutar para todos. Diz assim: fazer missões é a prioridade principal da Igreja do Senhor, pois como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Cerca de 45% da população mundial, ou seja, quase 2 bilhões e 700 milhões de seres humanos, ainda não ouviram as boas novas do Evangelho uma única vez na vida. Isto é um dado alarmante e comovente. Parece estarmos ouvindo os seus ardentes e suplicantes clamores. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Por isso, grande é a nossa responsabilidade em fazer missões. E ai de nós se não fizermos, pois fomos impostos essa obrigação. O mundo está suplicando e a ajuda da igreja, como alguém que clama pelo pão espiritual, como alguém que está caído na estrada esperando pelo socorro espiritual, como alguém que está atolado num charco de lodo, esperando que alguém o retire dali. Enfim, como alguém que o retire da filha da matança, ou seja, da condenação eterna. Somente o crente poderá fazer este trabalho tão sublime. Cremos que este grande despertamento que Deus está concedendo à sua igreja hoje no Brasil deve-se ao seu maravilhoso e importante plano de usar a igreja para todas as nações, todas as gentes e raças, todo este mundo perdido, mergulhado no mar das incertezas e no obscurantismo espiritual. Que o Senhor conceda a todas as nossas igrejas uma distribuição bem audível do amor, de modo que sejam elaboradas urgentemente estratégias eficazes que venham mobilizar as almas do fogo da condenação para a maravilhosa luz do Senhor, para que perante o tribunal de Cristo possamos nos apresentar dizendo: eis-me aqui, Senhor, com as almas que nos deste. Esse editorial eu faço agora uma homenagem ao nosso saudoso pastor Valdir Nunes Bispo. Que Deus vos abençoe, você que está aí do lado, que essa mensagem possa ficar aí no seu coração e você possa refletir um pouco sobre isso, ok? Prosseguindo, eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante e muito pouco falado nas nossas igrejas, no modo geral. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para você que não sabe como é que funciona, o que quer dizer, o que significa. Eu quero deixar para você aqui um conteúdo também sobre a janela 1040, um assunto muito realmente importante e que é necessário também nós falarmos aqui, para que vocês possam ter noção um pouco da situação das nações que fazem parte da janela 1040. São chamados as nações consideradas, melhor dizendo, as nações menos evangelizadas do mundo. São onde os povos não podem falar do amor de Jesus,
onde há proibição, a perseguição pelo governo, a proibição e um regime ditatorial por tiranos que são instrumentos de Satanás para perseguir os cristãos, perseguir os missionários. Então gostaria de compartilhar também esse assunto com vocês, dar uma pincelada na realidade, porque esse assunto é muito extenso, levaria meses e meses para a gente falar realmente na sua totalidade. Mas eu quero dar uma pincelada, ok? Gostaria que vocês vão se acompanhando, e à medida que formos falando, vocês vão acompanhando as imagens também, para vocês terem noção de como que é mais ou menos a vida, o modus operandi, a cultura, a alimentação, a vestidura, os trajes, os figurinos que são usados aí em cada região, questões de temperaturas, questões de rendas, de forma de sobrevivência, fonte de renda, poder aquisitivo, liberdade religiosa e outros temas, outros pontos que a gente vai estar falando aqui, e vocês vão acompanhar um pouco também pelas imagens que vão estar sendo colocadas para vocês estarem acompanhando. Projeto Vidas é o projeto que nós estamos aqui iniciando neste dia, que esse dia é memorável para mim, e eu acredito que para quem puder estar acompanhando, o nosso canal, ele chama-se Projeto Vidas, e esse projeto com certeza vai estar crescendo aí, vai estar dando frutos e vai com certeza render muito dentro do reino espiritual. E como eu disse, o nosso objetivo é missões transculturais, né? E o tema de hoje que eu quero falar com vocês, seria atravessando as fronteiras, tá? Nós temos do outro lado das fronteiras chamados povos não alcançados, que são exatamente países que fazem parte da janela 1040. E o tema da nossa lição de hoje, que eu queria abordar, está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E também outro tema que eu gostaria de ler, bíblico, com vocês, estar aqui mencionando, Mateus no capítulo 9, a partir do versículo 35 no versículo 38. Está um assunto que nós vamos estar falando, diz respeito a questões da evangelização mundial e também de fazer discípulos, de expandir o reino do céu na terra. Eu gostaria de dizer para vocês que os países da janela 1040 são, como eu já disse, só reforçando, menos de que 3% dessa população que estão localizadas aí nesta região, são as pessoas que estão concentradas aí nessas regiões. Alguns países que eu vou mencionar, alguns deles, porque são muitos, não dá para a gente, o tempo não daria, são 62 países, eu quero apenas citar o nome de alguns deles, tá? Depois a gente vai colocar as imagens com os nomes de cada um, vocês vão poder visualizar as imagens com os nomes dessas nações. Nesses lugares, meus prezados amigos e pessoal que está aí do outro lado, meus colegas, meus amigos e irmãos também, dizer para vocês que é um pouco assustador, porque é preocupante ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo nos traz uma certa tristeza, porque alguém talvez possa dizer, mas isso é verdade que esse irmão está dizendo? Será que isso é verdade? Mas eu quero dizer para você que menos de 3% da população dessa região nunca ouviram falar nem sequer uma vez do Senhor Jesus. Nunca ouviram falar de quem é Jesus Cristo, de quem de fato, o que de fato representa a pessoa de Jesus Cristo para a humanidade. Aquilo que para nós é muito peculiar, muito comum, muito fácil, e nós falamos todos os dias, diríamos assim, muito nada estranho, né? É uma coisa normal essa palavra entre nós, e corriqueira em todos os lugares, não só dentro das igrejas, mas no universo geral. Para eles lá é algo assim incomum, e é como se para eles não existisse. Então
As três maiores religiões nessa região, que mais crescem nesse lugar, as religiões que mais têm um maior fluxo, maior número de pessoas, de adeptos, são o hinduísmo em primeiro lugar, depois o budismo e depois o islamismo. E aí no livro onde que nós mencionamos, um dos textos que nós mencionamos, fala sobre a questão de Mateus no capítulo 9, versos 35 e 38, sobre exatamente a evangelização mundial. Quando Jesus formou, ali começou Jesus na sua trajetória com seus 12 apóstolos, né? Eles saíam e encontravam sempre multidões carentes ali na região da Palestina, e Jesus encontrava multidões aflitas, se deparava ao percorrer ali por aquelas regiões da Palestina, na Galileia, e ele sempre se preocupava com as multidões sofredoras, com as pessoas pobres, pessoas desprezadas e que não conheciam de alguma maneira, nunca tinham ouvido falar e nunca tinham visto mesmo sequer Jesus. Então desde essa época Jesus já fazia esse trabalho. Então nós temos essa incumbência, como já lemos aqui no editorial, de falar acerca de Jesus. E nesse lugar há uma carência muito grande. E por isso nós estamos aqui falando desse assunto, porque é algo muito preocupante. E então nós temos que estar ainda atentos a isso, de alguma forma ajudar, de alguma maneira fazer algo para que o Evangelho possa chegar nessas regiões. A janela 1040 está localizado, ela começa na realidade, corta a linha do Equador, tá? Começando aqui já na América do Sul, e vai cortando a América Central, depois passa pela Europa até chegar ali na Ásia, no Oriente Médio, onde se concentram o maior número dos países. São 62 países, né, que compõem, e são, como eu já disse, os países menos evangelizados do mundo, tá? Estão espalhados ainda, alguns dessas nações estão na América do Sul, alguns estão na América Central, e uma grande maioria, ou melhor, a maior parte deles estão no continente asiático, na Ásia, e no continente africano, ou seja, na África. Tá? E o maior número, como eu já disse, na somatória de todas as religiões mundiais, são milhares e milhares delas, tá? A maioria delas, a maior parte, estão concentradas aí na janela 1040, ou seja, nesses 62 países, ok? Isso significa, em termos percentuais, daria hoje 1/3 de todas as religiões do mundo, 1/3 delas estão ali nessas regiões, tá? A população estimada dessas regiões, dessa região, de pessoas que fazem parte dessas religiões, que são chamadas as religiões pagãs, tá? Que são as religiões que, na verdade, têm como foco principal, né, seriam cerca de 3 bilhões e 200 milhões de habitantes. Ou seja, somando-se o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Essas é que mais abocanha mais o maior número de pessoas. Então a fatia maior estão dividida entre essas três religiões: islamismo, budismo e hinduísmo. Depois vem algumas outras religiões, com menor escala, com número menor, tá? Seixonismo, né? E outras religiões aí, que também faz parte, que é chamada Seixonoe, né? E outras religiões aí que também contribuem também, ok? Porém, as maiores são essas três que nós mencionamos. E eu quero dizer para vocês que isso para nós é um desafio. Um desafio não só para quem faz missões, né, que é um desafio urgente, mas também para as igrejas missionárias em todas as partes do mundo, né, que mandam missionários para lá,
E é um desafio para os missionários também que estão lá nesse campo, nessa região, porque correm sérios riscos de vida, porque o índice de cristão nesse lugar não chega a 3% de pessoas de fato que conhecem, que estão ali, mas não nascidos naquele lugar, mas são pessoas de alguma maneira foram enviadas para lá, e de lá eles foram ganhando um ali, ganhando outro aqui, ganhando mais um aqui, foram fazendo discípulos e foram formando as chamadas igrejas invisíveis, né? E eu quero dizer para vocês que a maioria, a maior parte dessas nações, maioria delas, 99 a 100%, está entre 99% até 100%, ou são convertidos, as pessoas, os habitantes dessas regiões, dessas nações, ou são convertidas ao islamismo, ou são convertidas ao hinduísmo, ou são convertidas ao budismo, e alguns 0,0009% mais ou menos, um índice assim menos de 1%, são convertidos a alguma outra religiões paralelas, tá? Mas resumidamente, para os cristãos, num total de, como eu disse a vocês, de cerca de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas, nem 3% são cristãos ou conhecem de fato a Jesus. Então, um número muito pequeno, um número muito insignificante, perto de uma população tão grande como esta, ok? Então, percebem que precisa se fazer muito, de alguma maneira. Missões, como eu disse no início, o nosso tema é missões transcultural. No caso que estamos falando da Janela 1040, você, meu companheiro, você diz assim: eu não tenho chamado, eu não tenho essa vocação, mas existem algumas formas de se fazer missões, que é você orando, quer você contribuindo, quer você indo até ao campo. Se você não tem a chamada para ir no campo, você pode de alguma forma ajudar contribuindo a alguma agência oficial reconhecida para ajudar de alguma maneira que esses missionários cheguem até lá. Se você está falando não tem condições ou por alguma razão não tem uma fé, você pode orar e apresentar algumas dessas nações que um longo programa até o final do canal você vai conhecer. Pelo menos uma você pode adotar, uma ou duas. Fala, adoto 10, adoto 5, e nas suas orações você apresenta a Deus, e Deus de alguma maneira vai te usar, e você vai ser um porta-voz, ou você vai ser um intercessor, orando por alguma dessas nações, e Deus vai fazer alguma obra lá, com certeza. Prosseguindo, observação, as religiões milenares, essas religiões elas são milenares, ou seja, o que quer dizer? São religiões que já existiam mesmo antes de Jesus Cristo, antes mesmo de Cristo. Olá pessoal, estamos agora finalizando nossa primeira edição desse trabalho de missões, projeto Vidas, missões nos 4 cantos do mundo. Quero com muita alegria aqui agradecer aos internautas que nos acompanharam nessa primeira edição, e quero dizer a vocês que para mim será uma honra poder ter vocês aqui sempre. Estaremos aqui sempre para falar sobre esse tema tão relevante, tá? E a presença de vocês, a participação de vocês é de extrema importância e fundamental. E esse conteúdo eu quero acreditar que tenha servido como seja enriquecedor e tenha contribuído de alguma forma para que venha trazer informações e conhecimento sobre desse quesito, desse tema tão relevante que é missões, e esse assunto tão enriquecedor que é a Janela 1040. Forte abraço para vocês, fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado.